Como descontar um cheque dentro da sua própria mente? Você sabia que existe um banco de riquezas dentro da sua própria mente que é capaz de te dar tudo que você quer, bastando você saber aplicar as leis universais das riquezas de Deus na sua vida? Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te dar 4 insights, eu vou ler 4 temas muito ricos de informações e de conhecimento, e no final eu vou te passar uma oração contra a inveja e o ressentimento. E também vou fazer uma pequena prática da oração original do Ho'oponopono, afirmação positiva e aquela frase que abre portas com facilidade para a nossa vida. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Elisângela Ferreira Moura e esse é nosso Ho'oponopono e conhecimento do dia. Então, vamos lá, vamos começar, porque temos um bom número de conhecimento para a gente buscar e adquirir hoje aqui no nosso livro mágico 1001 Maneiras de Enriquecer. E o texto, ele diz assim, esse é o primeiro tema, lembrando que a gente está aqui no capítulo 7 do livro, o rico fica cada vez mais rico. Então a gente vai continuar e vai terminar. Eu falei que a gente ia fazer 7 vídeos, mas para a gente terminar e adquirir o conhecimento o mais rápido possível, hoje eu vou fazer a leitura dos 3 temas últimos para a gente poder terminar, porque eu já estou doida para poder começar com vocês o estudo desse grande gigante aqui, desse calhamaço desse livro aqui, do Despertar da Consciência, que o mais importante do que as riquezas é a gente despertar a nossa consciência e entender o que a gente veio fazer aqui nesse mundo terreno. Então vamos lá para poder você entender um pouco mais sobre por que o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. E como acessar esse banco que existe dentro da sua mente. O primeiro texto, ele vai dizer assim, o tema é o fluxo da riqueza. Um engenheiro amigo meu declarou-me possuir uma norma para o sucesso de cada empregado de sua organização. Nas reuniões que promovia, dizia-lhe constantemente que participariam do desenvolvimento da empresa e que, se trabalhassem diligente e harmoniosamente, teria sucesso bastante rápido. Comparava sua empresa a uma escada que levaria os empregados dedicados, zelosos e habilidosos a atingir a riqueza, e que só aqueles que assim não fossem não conseguiria galgar, e por sua própria culpa. De tempos em tempos, todos os empregados eram informados dos progressos verificados na empresa, e trimestralmente seu lucro era proporcionalmente distribuído entre eles. Essa empresa jamais teve de substituir qualquer de seus empregados, que, com o passar do tempo, vieram a constituir uma família industrial extremamente leal e unida. Prevalecia entre os empregados o espírito de cooperação e não de competição. Novos clientes continuam a surgir e diversas filiais foram abertas, aumentando consideravelmente o fluxo de riqueza para essa firma de engenharia. O que acontece aqui? Quando uma empresa, um patrão, ele entende que ele não cresce sozinho, que as pessoas que trabalham, a gente que já foi empregado, a gente sabe que é a gente que ajuda eles a crescer. E quando ele tem esse entendimento de que ele precisa dos empregados para poder crescer, ele adquire essa expansão da consciência, ele aprende a tratar as pessoas com o devido respeito e com a honestidade e, como é que eu vou dizer,
Ele aprende a valorizar essas pessoas da forma correta. Essa participação no lucro, que chama isso aqui, que ele fazia com os funcionários, é uma forma de fidelizar o funcionário dentro de uma empresa. O patrão que faz isso, ele acaba não tendo necessidade de ficar de troca em troca de empregados. Inclusive, na educação financeira, a gente estuda isso, e isso é uma forma da pessoa falir e de quebrar essa prática de ficar trocando de empregado todos os dias, todos os meses, tendo que fazer acerto, tirar o dinheiro da empresa para poder fazer acerto. Essa troca, essa constante troca de funcionário é uma forma de patrão quebrar das pessoas que estão começando, que tem pouco fluxo de dinheiro, que está começando alguma coisa, de quebrar porque não sabem tratar pessoas. Então, essa é uma forma de fidelização e de crescimento, tanto para ele quanto para os funcionários. É uma pessoa que não é egoísta. Ele entende que se o funcionário cresce, ele também cresce. E se ele cresce, ele quer ver as outras pessoas crescer. Isso é uma pessoa que tem o Espírito de Deus dentro dele, que não é egoísta, que desejam ver não só ele crescer, mas os funcionários também ter uma vida digna e uma prosperidade que seja capaz de trazer para eles um conforto necessário, e isso faz as pessoas se sentirem bem onde está trabalhando. Não tem nada mais importante do que a gente trabalhar num lugar que a gente é valorizado. Isso chama-se valorização. Inclusive, na Vale do Rio Doce, isso é muito comum, essa participação no lucro no final do ano, esses funcionários que trabalham lá receber uma parcela desse lucro anual. Isso faz o funcionário ficar muito feliz e acaba não querendo sair de lá, porque chega no final do ano ou no início do ano, ele tem esse dinheiro a mais para poder ajudar nas suas despesas. E isso é um grande benefício para quem é funcionário e para quem é patrão, ter esse tipo de comportamento dentro da sua empresa. Então, a gente falou aqui de fluxo de riqueza, como que ele alcançava o fluxo de riqueza, sabendo tratar pessoas. Como que uma pessoa vai prosperar? Se você pretende algum dia prosperar e talvez você nem saiba que um dia Deus vai colocar na sua mão essa oportunidade, saiba que se você aprender a tratar as pessoas da forma correta, você vai ter pessoas leais o resto da sua vida, a sua empresa vai prosperar. Eu sei disso muito bem, já fui funcionária e eu era funcionária dedicada às minhas chefes, e elas podiam contar comigo para o que precisasse. E, no entanto, no final eu não fui valorizada que nem esse homem que fazia com os funcionários. Mas a gente não guarda ressentimento, a gente segue expandindo a nossa consciência. Então vamos para o segundo tópico, para o segundo conhecimento, que é bênção e riqueza. Como alcançar as bênçãos e as riquezas? A causa de suas dificuldades reside em seu estado mental. Repetindo, a causa de suas dificuldades reside em seu estado mental. Admita e acredite que todos os recursos e riquezas do ser infinito estão à sua disposição e buscam concretizar-se através de seu ser. Muitas pessoas deixam de possuir pela ideia ou pensamento dominante de que nada realmente lhes pertence e que devem empenhar-se na conquista da riqueza, sem o que jamais a alcançarão. Abençoe aqueles cuja prosperidade, sucesso e vasta riquezas você inveja e reze, específica e positivamente, para que fiquem cada vez mais ricos e obtenham maior sucesso, abençoando-os também por isso. Ao proceder desse modo, você estará sensibilizando o seu próprio estado mental, pois ao orar daquela forma e ao desejar sinceramente todas as bênçãos àqueles que conseguiriam galgar a escada da vida e que são evidentemente muito mais ricos, você fará presente na consciência do ser que, possuindo todas as coisas, extrai
de suas riquezas internas e externas, dádivas abundantes para todas as pessoas. Em outras palavras, beneficiando outros e contribuindo para a sua própria prosperidade, você estará também se beneficiando e contribuindo para a sua própria prosperidade. É por isso que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Estes últimos, que são os pobres, são geralmente invejosos e cheios de ódio, e essas emoções negativas fazem com que seus rendimentos sejam cada vez mais exíguos. É o seu próprio estado mental que os prejudicam e não um desígnio maligno. Ou seja, o que ele quis dizer aqui com esse trecho aqui do livro sobre bênção e riqueza? A gente precisa abençoar as pessoas que a gente acha que está no lugar que a gente gostaria de estar e não invejar essas pessoas, porque tudo que a gente manda volta para nós multiplicado. Essa é a lei da abundância e da prosperidade. A gente tem que abençoar aquilo que a gente deseja e não invejar e desejar coisas ruins para as pessoas porque elas estão num lugar que a gente não está e gostaria de estar. Se a gente ora e abençoa a pessoa que está naquele lugar, automaticamente um dia a gente vai chegar naquele lugar também, porque a gente é o co-criador, nós somos os criadores da nossa realidade. Todos os dias a gente pensa, a gente sente, a gente solta. E quando a gente pensa em inveja, a gente atrai mais inveja para a nossa vida. Quando a gente pensa em abundância, em prosperidade, a gente está desejando isso para as outras pessoas. A gente não pode nunca nesse mundo invejar os outros. Por quê? Porque a gente está mandando uma mensagem para o nosso subconsciente que nós não somos capazes também de fazer as mesmas coisas que aquelas pessoas fazem para poder conseguir a prosperidade. Por que que o rico fica cada vez mais rico? Porque o rico, ele não tem necessidade de invejar nada de ninguém, porque já tem. Então não existe necessidade de uma pessoa que já tem querer invejar a outra pessoa, porque ela já tem aquilo. E a gente que ainda não chegou naquele lugar. Eu não vou falar que é pobre, porque para mim não existe gente pobre nesse mundo. Existem pessoas que não têm recurso suficiente. Eu acho essa palavra muito feia, pobre. Pobre. Se a gente for falar em pobreza, a gente está falando que Deus não é o Deus da abundância. Então existem pessoas que não estão naquele lugar que gostaria de estar vivendo uma vida de mais escassez, vamos dizer assim, uma vida mais escassa, uma vida que não é digna, vamos dizer assim, porque está invejando, está desejando aquilo, coisas ruins para as outras pessoas, somente porque a pessoa está num lugar que ela gostaria de estar e ela não tem ainda esse conhecimento que ela pode acessar todas as riquezas de Deus por meio do seu subconsciente, apenas orando, fazendo oração e desejando mais abundância para aquela pessoa. Por que isso, Elisângela? Porque todos somos um. Se eu desejo prosperidade para outra pessoa, eu estou desejando para mim mesmo. Nós estamos todos ligados, interligados pela fonte universal, criadora que é Deus. A inteligência infinita que habita dentro de nós, está dentro de nós e é capaz de nos dar toda abundância e prosperidade. A gente só precisa acreditar que isso é possível, porque a gente está cheio de crença, a gente está cheio de limitação. Como que a gente vai conseguir prosperar? Existem pessoas que não têm capacidade nesse mundo, nem no sonho, nem na última, não consegue nem mensurar a capacidade de um dia poder sentar numa mesa e liderar pessoas. E existem outras pessoas que não têm capacidade de fazer isso porque vai sentar, nem Deus vai permitir, porque a pessoa vai sentar numa cadeira de liderança e vai achar que já adquiriu o poder suficiente para poder maltratar e pisar as outras pessoas. E isso não vai acontecer se a pessoa não adquirir nesse mundo humildade, sabedoria e conhecimento e expandir a consciência, entender que tudo que está aqui na Terra vai ficar e o que a gente vai levar são só as riquezas imateriais, que é o nosso conhecimento, é a nossa sabedoria, a expansão da nossa consciência. Então,
O segredo para a gente alcançar bênçãos e riqueza é a gente abençoar as pessoas que já estão lá naquele lugar que um dia a gente gostaria de estar. Isso também está escrito no livro O Segredo da Mente Milionária. Lá também esse professor, ele explica sobre isso, sobre a gente julgar as pessoas ricas. Ele fala que ele julgava, estava um dia ele julgando uma atriz que era multimilionária e de repente deu aquele estalo na cabeça dele e falou assim, peraí, eu tô julgando essa mulher por quê? Só porque ela tem mais dinheiro do que eu. Então, peraí, deixa eu limpar. Foi e limpou e cancelou e começou a desejar tudo de bom para aquela mulher, dizer para ela que ela merecia estar onde ela estava, desejar todo sucesso, toda riqueza para ela, porque aquilo ia voltar para ele. E agora vamos lá para a gente aprender a parte mais importante, que é o Banco Universal, para a gente como acessar o nosso Banco Universal. O Banco Universal. Um vendedor precisava de um automóvel no exercício de seu novo emprego, mas não dispunha de dinheiro para comprá-lo. Sabia, entretanto, como descontar um cheque em seu banco mental. Após obter o novo emprego, disse-me que, ao chegar à casa, criou a imagem mental do carro que desejava na firme certeza de que o mesmo lhe seria proporcionado. Reivindiquei-o como se já fosse meu. Prosseguiu e podia até mesmo sentir sua direção em minhas mãos, assim como também a maciez da sua forração. Pouco tempo depois veio a travar conhecimento com um vizinho seu que estava de partida para a Europa, onde iria demorar-se aproximadamente 6 meses, e que lhe disse: fique com meu carro até a minha volta, quando então você já estará em condições de adquirir seu próprio carro. O automóvel desse vizinho era exatamente do mesmo modelo e marca do carro que ele havia visualizado. E muito antes da sua volta da Europa, aquele vendedor já dispunha de dinheiro suficiente para comprar seu próprio carro, pois descobrira em tempo que em seu banco interior havia à sua disposição recursos infinitos e intermináveis. E ele deixa um trecho da Bíblia que diz assim: é do agrado do vosso Pai dar-vos o seu reino. Lucas 12:32. Esse homem, ele já sabia que dentro dele existia todas as infinitas possibilidades. E ele já sabia do segredo, da visualização criativa, do ensaio mental que o Dr. Joe Dispenza diz que a gente precisa fazer. É fácil, Elisângela, fazer um ensaio mental? Não. É muito difícil. Às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, como que a gente vai visualizar. Então, se você deseja um carro, qual que é esse carro? Qual que é a marca do carro? Qual que é a cor do carro? Como seria dirigir esse carro? Qual o sentimento de dirigir um carro? Como seria entrar dentro desse carro e sentir o cheiro desse carro? Eu me lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, que eu frequentei durante 15 anos, no começo, no princípio dos anos que eu comecei aí, tinha uma reunião que era de segunda-feira que chamava reunião de prosperidade. Nessa reunião, esse pessoal não falava com a gente que isso era técnicas do segredo, da lei da atração. Mas eles mandavam a gente, se a gente quisesse comprar um carro, era para a gente ir numa concessionária e começar a visualizar esse carro e ir lá e pedir para poder fazer um test drive naquele carro que a gente queria. Mesmo que a gente não tivesse condição, ele pedia para a gente ir lá e fazer esse test drive. Sentir o cheiro do carro, pegar no carro, andar no carro. E a partir daí a gente iria conseguir manifestar esse carro. Hoje eu entendo. E naquela época eu não tinha nem noção do que esse homem estava fazendo. Eu ia lá nos lugares, eu fazia as coisas que eles mandavam a gente fazer, mas nada acontecia.
Por que que nada acontecia? Primeiro, porque eu não tinha consciência de que aquilo era possível. Segundo, que a minha mente era completamente dominada pelas crenças limitadoras. E não teria como eu conseguir manifestar um carro se eu queria saber como que eu iria comprar esse carro, de onde que ia sair o dinheiro se eu não tinha nem carteira para poder comprar esse carro. Como que eu iria comprar uma casa no centro da cidade se a minha cabeça não tinha capacidade para isso? Não existe essa possibilidade. As pessoas ficam enganando os outros aí hoje na internet, falando que a gente consegue manifestar qualquer coisa que a gente quiser, mas é mentira. A gente só consegue manifestar aquilo que a nossa mente subconsciente acredita que seja capaz. Se a gente quer ganhar 1 milhão e a gente acha que é muito difícil ganhar esse 1 milhão, receber esse 1 milhão, seja o que for, o dinheiro que for, se a gente tem crença limitadora que a gente não consegue, a gente não é capaz de fazer isso, porque primeiro tudo precisa passar pela nossa mente, pelo nosso subconsciente, ser criado, ser gerado primeiro na nossa mente. É aqui que a gente cria a nossa realidade primeiro. Primeiro a gente vive no mundo imaterial, no mundo quântico, no mundo invisível, para depois a gente chegar no mundo visível, para depois a gente colocar aquilo na matéria. O Dr. Joe Dispenza já diz nos livros dele que tudo já existe nas infinitas possibilidades, que a partir do momento que a gente imagina, a gente criou, a gente acessou aquilo que já existe. Na verdade, a gente não criou, já existe, é uma vontade de Deus que está dentro da gente. Então a gente precisa começar a ensaiar, a visualizar, a criar uma imagem mental criativa, assim como esse homem fez, que ele reivindicou aquilo que já era dele. Ele conseguiu visualizar, ele conseguia sentir a direção do carro nas mãos dele. Ele conseguia também imaginar a maciez dos bancos, a maciez do carro, do volante, da porta. Ele conseguia, era como se ele já tivesse tendo uma visão daquilo que ele já tinha. O eu do futuro dele já tinha, por isso que ele conseguiu manifestar. E é assim que a gente consegue manifestar qualquer coisa na nossa vida. Primeiro a gente pensa, depois a gente sente, a gente traz para o coração. A mente cria, o coração materializa. E o passo principal, a gente precisa acreditar que é possível. E o segundo passo, a gente precisa soltar. Não ficar no controle de como vou conseguir fazer isso. É Deus que sabe. Lembra da história da bicicletinha? Se você não sabe qual é a história da bicicletinha, tem um vídeo meu aqui na playlist que eu falo sobre a história da bicicletinha que o meu filho queria e ele conseguiu manifestar quando ele ainda era criança. Tem outra técnica que ele faz, que ele fez quando ele era criança, que hoje, esses dias que eu estava aqui limpando a estante, eu fui ver os troféus dele lá na estante. O sonho dele era receber um troféu quando ele era criança de jogador de futebol mirim lá do time dele. O que esse menino fez? Ele praticou uma técnica da lei da atração sem saber que ele estava fazendo a técnica que eu vim aprender ano passado. Ele foi lá na loja, comprou um troféu e colocou dentro de casa. E depois que esse troféu estava dentro de casa, ele recebeu 2 troféus por mérito, por ele ser jogador, salvo engano, artilheiro, alguma coisa assim lá na não sei falar aqui agora, na categoria que ele jogava. Ele conseguiu realizar o sonho dele porque primeiro ele imaginou, ele foi e fez aquilo que o pessoal da lei da atração manda a gente fazer, colocar uma foto na parede. Eu tenho ali as minhas fotos ali na minha parede, não vou mostrar para vocês ainda porque não foi realizado, o dia que realizar eu mostro. Ele colocou um troféu como modelo para ele poder, para a mente dele criar e entender que ele queria mais daquilo. Inclusive o pessoal fala que a gente precisa ter uma chave do carro e a chave da casa se a gente quer comprar a casa. A gente ir lá e comprar a chave e o chaveiro e começar a andar com essa chave, com esse chaveiro, que ela vai atrair pra gente o carro e a casa. Isso eu já fiz? Nunca fiz, mas dizem que funciona.
da casa que eu queria morar, eu comprei a chave, fiquei com ela acho que um ano mais ou menos. E eu tô morando numa casa do jeito que eu queria. Se ela vai ser minha, não sei. Mas é uma casa que eu gosto muito dela. Quem sabe, tá nas mãos de Deus, quem sabe, né? Se um dia eu estou morando na minha própria casa e não sei ainda. Vou ficar preocupada se vai ser minha? Não. Vou ficar no controle? Não. Mas eu estou morando na casa que eu queria? Estou. A gente só não pode se apegar a nada nessa terra, porque tudo vai ficar por aqui. A gente precisa viver na aceitação, no entendimento de que tudo vai passar, que tudo é uma experiência para a gente aproveitar tudo que está aqui nesse mundo, para a gente expandir a nossa consciência, que Deus quer que a gente viva uma vida confortável, uma vida de prosperidade, de dignidade, de liberdade, de independência, mas sem apego a nada desse mundo. A gente precisa viver na aceitação de que hoje eu estou morando numa casa abençoada, numa boa casa, numa casa grande. E se amanhã acontecer comigo igual aconteceu com Jó, eu vou perder a salvação, eu vou entrar no desespero, eu vou me suicidar, eu vou me matar. Não, a gente precisa ser grato por tudo que a gente tem. Seja pouco ou seja muito, a gente precisa viver num estado sempre de aceitação e de gratidão, porque a gente vai viver a melhor vida que a gente jamais conseguiu imaginar se a gente conseguir aceitar tudo e todos. A gente não querer controlar o mundo e muito menos as pessoas. A gente viver na contemplação e na aceitação é uma forma da gente viver em paz e em harmonia com Deus. E foi isso. O conhecimento de hoje foi esse. A maior de todas, eu acho que foi o Banco Universal. Como acessar o Banco Universal? Foi esse homem, o melhor de todos os insights do dia, do conhecimento do dia. Para mim, foi desse homem. O todos foi muito importante. Aprender que a gente precisa abençoar as pessoas que trabalham para a gente é muitíssimo importante. Saber que a gente precisa orar e abençoar e desejar mais prosperidade para todas as pessoas, saúde, riqueza, amor, harmonia, felicidade. Não é só dinheiro, é tudo que a gente inveja dos outros, porque tudo a gente pode ter acesso nesse mundo. Não existe limitação de nada nessa terra. Eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando de riquezas. Riquezas não é dinheiro, é tudo. Tudo que a gente deseja. Às vezes a pessoa quer apenas ser mãe. Para ela, isso é a maior riqueza dessa terra. Às vezes ela não está querendo ganhar milhões, ela quer ser mãe. E tá tudo bem, tá tudo certo. Às vezes a outra pessoa quer só ter um cabelo bonito. Tudo bem, tá tudo certo. Eu fico vendo aí as pessoas hoje colocando cabelo, colocando implante de cabelo, aplique de cabelo, esses mega hair para poder ficar mais bonita. Às vezes a pessoa só quer isso nesse mundo, tá tudo certo. Tá tudo bem. Para eles é a maior riqueza do mundo, é se sentir bem, é beleza. Mesmo eu tô vendo até psicanalista, a pessoa muito conhecida na internet aí, colocando implante de cabelo, aplique de cabelo, esses mega hair para poder se sentir bonita, porque a pessoa não aceita ser aquilo que ela nasceu, do jeito que ela nasceu. Eu tinha muito preconceito com a cor da minha pele, com o meu cabelo, com essas coisas, mas eu aprendi a viver na aceitação. Então, para mim tá tudo bem, tá tudo certo viver com esse cabelo. Para mim tá tudo ok, para mim tá normal. Aliás, hoje eu sou muito grata porque eu já tive muito preconceito, já quis muito viver de alisamento. E eu vejo que tem pessoa que nem esse tanto de cabelo aqui que eu tenho tem na cabeça. Existe pessoa que nem cabelo na cabeça tem. Então a gente precisa ser grato por tudo nesse mundo, não ambicionar nada dos outros, porque não existe necessidade. Nós somos abundantes dentro de nós mesmos. Toda riqueza que a gente deseja já existe dentro de nós, porque o Deus das infinitas possibilidades, de todas as riquezas, ele existe dentro de nós, ele é um com nós mesmos. A gente precisa limpar as crenças limitadoras dentro de nós e fazer isso que o último homem fez, que é aprender a visualização holográfica, que é a visualização imaginativa, a criação mental, o ensaio mental, aliás, que é a gente conseguir ensaiar o nosso futuro, trazer para a nossa realidade aquilo que existe no futuro. A gente viver o estado de futuro no presente.
você sabe fazer isso? Se você não sabe, me diz aqui que você gostaria que um dia eu trouxesse para você aqui uma meditação que é um ensaio mental. Como fazer esse ensaio mental? Porque eu estou aprendendo e eu vou trazer para você, porque eu já manifestei coisas ensaiando mentalmente, coisas muito grandes, não, coisas para mim que era necessária naquele tempo. Eu consegui imaginar e deu certo, funcionou. Então é isso que esse homem fez, foi ensaiar mentalmente como seria ter esse carro e a inteligência infinita foi lá buscar e trazer para a matéria para ele de uma forma mais fácil, porque ele jamais conseguiu imaginar que estava do lado da casa dele o próprio carro. Então vamos fazer a nossa oração para a gente poder limpar da nossa vida toda a inveja e todo o ressentimento daquelas pessoas que já possuem aquilo que a gente deseja. E a oração de Dr. Giuseppe diz assim: sei que todos os homens são meus irmãos e que todos somos filhos do mesmo Pai. Desejo a todos saúde, felicidade, abundância e todas as benesses e riquezas da vida. Desejo sinceramente, pois tudo que desejo para os outros é o que desejo para mim próprio e sei que, ao beneficiar os outros, estou também beneficiando a mim mesmo. O amor de Deus emana através do meu ser para toda a humanidade. Abençoo todos aqueles que são mais ricos do que eu e também os que me criticam e falam mal de mim. Fico satisfeito em ver o sucesso e a prosperidade de todos os meus colaboradores. Mantenho a minha mente aberta a todas as riquezas do céu e dedico amor a todas as pessoas. Rezo para que as riquezas de Deus inundem a mente e o coração de todos. Dou graças a Deus pelas riquezas que já me concedeu. Isto é maravilhoso. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. E você vai limpar e purificar mais ainda, além dessa oração maravilhosa de Dr. José, você vai dizer assim: Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, como um só. Se eu, a minha família, os meus parentes e os meus ancestrais ofendemos a ti, tua família, os teus parentes e os teus ancestrais em pensamentos, palavras, realizações e ações desde o início da criação até o presente, pedimos o teu perdão. Permita que isso limpe, purifique, libere, interrompa todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativos e transmute todas essas energias indesejáveis em uma luz pura, e está feito, porque na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo, pleno e completo. Sou uno com o poder que me criou. Estou totalmente aberto e receptivo ao fluxo abundante de prosperidade que o universo oferece. Todos os meus desejos e necessidades são atendidos antes mesmo de eu pedir. Sou divinamente guiado e protegido e faço escolhas benéficas para mim. Rejubilo-me com o sucesso dos outros, sabendo que há muito para todos nós. Estou constantemente aumentando a minha percepção consciente da abundância e isso se reflete numa renda sempre crescente. O que é bom para mim vem de tudo e de todos. Tudo está bem no meu mundo. Tudo está bem no meu mundo. Divino Criador, limpa em mim toda inveja e todo ressentimento. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim
com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata, eu libero memórias, emoções e padrões que não sustentam a minha evolução. Eu libero toda a inveja, mesmo que eu não saiba que existe uma inveja dentro de mim. Eu libero toda a inveja, todo o ressentimento, todo o rancor, todo o fracasso, todo o não merecimento, todas as energias negativas, todo o sentimento de não merecimento, de que eu não sou capaz, eu libero da minha consciência, do meu subconsciente e digo assim: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo está bem no meu mundo. 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 Em qualquer situação da sua vida, se aparecer uma situação muito difícil, você vai dizer 1 milhão de vezes, se for preciso: tudo está bem no meu mundo. Tudo está bem no meu mundo. Tudo está bem no meu mundo. Eu resolvi uma situação que para mim seria a situação mais difícil que eu iria passar nesses últimos dias, dizendo somente essa frase: tudo está bem no meu mundo. 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 Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Tudo está bem no meu mundo. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Esse foi nosso Ho'oponopono e conhecimento do dia. Você continue a repetir as suas frases, as suas afirmações positivas. Guarde essa oração no seu coração e lembre-se que tudo para você já existe nas infinitas possibilidades, que não existe necessidade de invejar a riqueza, a saúde, a família, o sucesso, os amigos, o corpo, o cabelo, nada de ninguém, porque tudo que a gente quiser nesse mundo, se a gente conseguir visualizar, materializar na nossa mente, a gente consegue trazer para o mundo real, porque nós somos co-criadores da nossa realidade. A gente não cria a partir daquilo que a gente quer, mas a partir daquilo que a gente já é consciente
de ser e guarda o seu coração, porque é nele que tudo se manifesta, é no sentimento. Você precisa guardar e entender que basta você começar a colocar a sua imaginação criativa para trabalhar, que a inteligência infinita vai realizar todos os desejos do seu coração, que é o mesmo que o desejo de Deus, porque todos nós somos um só ser com o Deus, com o divino que habita dentro de cada um de nós. Eu te desejo paz, além de todo entendimento, e até o próximo Ho'oponopono e conhecimento do dia. Ah, e não se esqueça, se você gostou, se você gosta desse tipo de conhecimento, de conteúdo, de expansão da consciência, de reprogramação mental, de conhecimento da lei da atração, de física quântica, neurociência, esses assuntos que libertam, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Deixa a sua mensagem aqui embaixo nos comentários, diga a frase que abre a porta e nos livra de qualquer situação. Tudo está bem no meu mundo. E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até amanhã ou o próximo dia que eu conseguir vir aqui trazer mais conhecimento e Ho'oponopono pra gente.